Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria Amélia e a ideia desse vídeo é a gente abordar de forma rápida alguns cuidados que a gente pode ter no segmento de pacientes idosos. Então, primeiro, acho que é importante a gente tentar conceituar o envelhecimento, que é esse processo biológico universal, presente na quase totalidade das espécies, e que, embora seja universal, ele não é homogêneo. O que isso quer dizer? Que cada espécie vai envelhecer de forma muito particular, e entre os indivíduos de cada espécie, também existe uma forma particular de envelhecimento. Cada indivíduo envelhece de uma forma diferente. Então, embora os mecanismos biológicos não estejam completamente esclarecidos, a gente sabe que existe influência dos fatores genéticos e principalmente dos fatores ambientais no envelhecimento. Então, por que é importante a gente estudar tudo isso daí? Também é um conceito já bem conhecido que a nossa população vem envelhecendo, vem se tornando mais velha. E essa população mais velha muitas vezes tem muitas comorbidades. Então, sempre existe a dúvida se eu vou ter que tomar um cuidado especial ou se a meta que eu tenho do tratamento ela é a mesma, pensando na população geral. Então, falando agora de algumas comorbidades, por exemplo, no controle pressórico. Será que no indivíduo idoso, a minha meta de controle pressórico mais rigoroso, ela também é válida para essa população mais velha? Então, a gente não tem essa resposta definitiva, mas a gente tem um estudo relativamente recente que mostrou que entre indivíduos idosos, o controle pressórico mais rigoroso ele foi sim benéfico e capaz de reduzir o risco cardiovascular. Acho que a gente tem que fazer alguns comentários em relação a isso. É que nesse estudo, a idade média da população foi de 62 anos, então indivíduos mais jovens, né? Não eram indivíduos tão idosos, e com poucas comorbidades. Por exemplo, a maior parte dos pacientes não tinham diabetes associado. Falando de diabetes também, acho muito legal uma coisa que o KDIGO põe, em relação à meta glicêmica, né, na população. Ele não leva em consideração a idade de forma isolada, ou seja, o que vai definir a minha meta de tratamento não é se o paciente é idoso ou não, mas a presença de comorbidades, de expectativa de vida, de todo o status funcional do paciente. Então, o que quer dizer isso? Se o paciente tem um status funcional muito bom, independente da idade dele, a minha meta glicêmica vai ser mais baixa. Se é um paciente, por outro lado, que tem muitas comorbidades, que tem uma expectativa de vida mais baixa, eu vou tentar um controle glicêmico menos rigoroso. Por quê? Porque o controle glicêmico mais rigoroso traria mais risco que benefício para esse paciente. Falando de uma medicação que a gente sempre fala, que são os inibidores da SGLT2, estudos posteriores também mostraram que essa medicação ela é benéfica na população idosa também, e com risco de eventos adversos relativamente baixo, comparável à população geral. Acho que aí vale uma observação. Mais uma vez, acho que o que vale não é a idade do paciente de forma isolada, mas ser o paciente frágil, a presença de comorbidades, como que é o status funcional daquele paciente. Num paciente mais frágil, por exemplo, acho que vale o cuidado da gente avaliar as outras medicações que ele usa e às vezes até reduzir algumas medicações quando a gente vai começar uma medicação nova que tem um efeito diurético, como é o caso dos inibidores da SGLT2. Pensando em outro conceito também, é a questão do como que eu vou conceituar ou qual que é a prevalência da doença renal crônica na população mais velha. E por que eu falo isso? Porque existe um conceito também, já há muito tempo, a gente sabe que isso ocorre de forma fisiológica, que existe uma redução da taxa de filtração glomerular com o envelhecimento da população. E essa redução da taxa de filtração glomerular não necessariamente quer dizer doença. Então, para os pacientes mais idosos, que tem uma taxa de filtração glomerular entre 59 e 45 ml por minuto, talvez isso seja uma consequência do envelhecimento do indivíduo e não que ele tenha uma doença renal crônica. Então, como que a gente vai analisar esses indivíduos? Talvez, por exemplo, fazendo a medida da cistatina C, mas além disso, é a gente avaliar, por exemplo, presença de albuminúria, presença de comorbidades. Talvez para esse paciente a gente deva tomar um cuidado maior em relação a evitar nefrotóxicos, evitar novas agressões, mas ele não vai evoluir de forma negativa só porque ele tem essa redução que é fisiológica da taxa de filtração glomerular. Então é isso, pessoal. Eram só alguns conceitos e alguns cuidados que a gente deve ter com a população. Com essa população. Lembrar que mais importante do que a idade, como eu falei, é a questão de comorbidades e como que é o status funcional do indivíduo.